E esse mês é um mês muito peculiar, porque é um mês onde a gente vê não a juventude, a gente não vê simplesmente a juventude atuando nas igrejas, a gente vê os futuros líderes atuando na igreja. A gente vê hoje como os jovens, os pastores, os missionários, os cristãos que vão segurar a ponta da igreja num futuro próximo. A gente vê aqueles que vão seguir a vida ministerial, aqueles que vão seguir a vida secular, mas sustentando a igreja com seus dízimos, ofertas e trabalho. Então, quando a gente vê o mês da juventude, a gente pode vislumbrar o futuro. E a gente, no mês da juventude, a gente tende a olhar e lembrar do vigor que nós tínhamos outrora. E aqui eu estou falando como alguém que já foi jovem, isso já faz décadas. Mas é interessante que quanto mais a gente observa a juventude, mais a gente fica pensando, o que será desse mundo para esses jovens? Um mundo que tem mudado tanto, um mundo que tem tido tanta novidade, e eu digo novidade gospel, né? Quando a gente vê o tema, ganhar o mundo é o de menos, a gente percebe que esse tema ele vai de encontro e não ao encontro com essas teologias malucas que a gente vê, teologia do coach, teologia da prosperidade, que no zigue-zaguear da internet, nos cliques que nós damos, vez ou outra, nós encontramos um personagem que se intitula pastor ou líder religioso, dizendo que você tem que vencer, ou dizendo que você é cabeça e não é cauda, ou ainda falando que você é filho do rei, como filho do rei você é um príncipe, e o príncipe precisa andar como um príncipe. Enfim, a gente vê muita pataquada na internet que destoa completamente do título desse mês da juventude aqui na Igreja Batista em Araçás. Então, não só esse tema é interessante por contrapor essas teologias malucas que nós vemos na internet e também nas nossas ruas, como esse título também se torna urgente, porque nós como igreja saudável, nós precisamos estar alertas e não podemos deixar com que mensagens ditas de forma doce nos causem algum tipo de impacto que seja surpreendente, porque são mensagens enviadas por Satanás e elas não podem nos enganar. E para nós alicerçarmos isso que nós vamos falar, eu vou te convidar, meus irmãos, para ler o título, né, o texto base que os irmãos, nossos jovens vão usar, é Marcos 8,36, nós vamos expandir um pouco nessa primeira mensagem, vamos ler do 34 até o 38, a divisa está no verso 36, mas nós vamos ler um pouquinho mais de texto. Como sempre eu vou te pedir para que você abra sua Bíblia ou ligue seu smartphone ou o aplicativo que você for usar para poder acompanhar a leitura bíblica e leia em casa, faça essa sua leitura bíblica também em casa, confira certinho se o que foi dito aqui no púlpito confere com a palavra de Deus, a inerrância está na palavra de Deus e não no pastor ou em quem tiver com o microfone na mão, tá bom? Então acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ler Marcos no capítulo 8, do 34 ao 38, na Nova Versão Internacional, o texto é narrado bem assim. Então, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará, pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Por isso, meus irmãos, olha só, esse texto, ele está logo após uma passagem curiosa. Jesus estava falando e perguntou, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, algum falou, os profetas, ou fulano de tal e tal, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro prontamente falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Alguns teólogos tendem a entender que Pedro era um pouco mais velho que os outros
discípulos, por isso que eles tinham essa proeminência na fala, por isso que ele tinha essa vontade, essa liderança nata nele. Pode ser que seja por conta das idades, que eram incompatíveis. Pedro já era um homem casado, os outros apóstolos nós não sabemos, mas os discípulos de mestres no judaísmo não eram pessoas de idade muito avançada, eram jovens, geralmente jovens. Então Pedro, um homem já casado, ele tomava a frente, e é muito provável que o evangelho de Marcos tenha sido escrito pelo ditado de Pedro. Provavelmente Marcos ouviu de Pedro e anotou o texto que nós chamamos de evangelho segundo Marcos. E Jesus, ao fazer essa pergunta aos discípulos, ouviu de Pedro o que ninguém tinha dito até então: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na sequência, Jesus pega e diz: olha, eu vou morrer. E Pedro prontamente diz: se depender de mim, não vai não. E o mesmo Jesus que falou: Pedro, quem te revelou que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, não foi carne nem sangue, foi o próprio Espírito de Deus. Na sequência falou: Pedro, tu és Satanás, ou seja, tu és um adversário para mim. Não é curioso como essa passagem é contada, provavelmente narrada pelo próprio apóstolo, e que ele faz essa distinção logo na sequência, e depois traz esse texto que nós lemos, um texto tão famoso. De qualquer maneira, Pedro, mesmo que inquieto, ele estava ali tentando entender o nosso mestre. E depois que Pedro disse essas coisas, depois que Pedro passou por esse problema, depois que Pedro fez essas duas falas tão antagônicas umas das outras, Jesus chama todos para dizer que ganhar o mundo é o de menos, que também é o título da nossa mensagem de hoje. E como que Jesus explicou isso? Como que Jesus, ele se posicionou e explicou para as pessoas que estavam ao seu redor que ganhar o mundo é o de menos? A primeira coisa que Jesus deixou claro é que nós precisamos tomar a nossa cruz. Jesus deixa claro na mensagem: quem quiser acompanhar, ou seja, quem quiser ser seu discípulo, tem que entender que você precisa fazer a vontade de Deus, seja lá qual for. Aqui Jesus está usando o exemplo da cruz, ele está apontando para um futuro próximo, mas também está dizendo para o exagero: seguir a Jesus provavelmente é seguir para a morte. Jesus disse: se você quiser vir após mim, você vai ter que cumprir aquilo que Deus quer. E o que Deus quer para você? O que Deus quer para mim? O que Deus quer comigo? Porque tem que ser feita a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser cumprida na vida daquele que diz que quer seguir a Jesus. Então nós temos que tomar a nossa cruz. Não tem ninguém que tomou a própria cruz que não foi crucificado no fim dessa caminhada. Se a cruz é sua, saiba que você será pregado nela. O que Jesus quer dizer com isso é que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nem sempre vai soar doce quando você escutá-la pela primeira vez. Ou você acha que Jesus achou gostoso as chicotadas, os pregos e a humilhação que ele passou na nudez de um frio do fim de inverno em Jerusalém, onde ele estava exposto em uma montanha para que todos o vissem humilhado numa cruz? Você acha realmente que não doeu? Doeu porque Jesus era homem, 100% homem, mesmo sendo 100% Deus. Aquilo doeu no mestre, aquilo machucou o mestre, aquilo feriu o nosso Senhor. E Jesus está dizendo que o caminho do discipulado, o caminho de Jesus, o caminho de seguir ao mestre é o caminho da cruz, muitas vezes. Muita gente pensa que o texto aponta para um alto flagelo, então. Não, meus irmãos. Aqui o Senhor não está te pedindo para que você se martirize voluntariamente, vamos jogar na frente de um carro, porque quanto mais eu sofrer, mais perto de Jesus eu estou. Nem para que você se corte ou se chicoteie, nem para que você amarre pontas nas pernas, ou ajoelhe no milho, ou faça qualquer tipo de prece duradoura e dolorosa para que Deus possa atender o seu pedido. Não pense assim, por favor, porque não é isso que o nosso Senhor
quis dizer, não é para esse ponto que o nosso Senhor apontou quando Ele disse que nós temos que pegar a nossa cruz. O que a gente aprende aqui? Bom, a gente sabe que não existe um Jesus de bolso. A gente sabe que não existe um Jesus que é guardado para mim. O nosso Senhor é diferente de um amuleto. O nosso Senhor é diferente daquilo que a gente pode imaginar como uma estatuazinha ou uma imagem qualquer. Porque é isso muitas vezes que tem se tornado a cruz. A cruz tem se tornado um amuleto da sorte. A cruz tem se tornado algo que eu coloco no meu carro ou na minha casa para me salvaguardar de algum tipo de mal-olhado, ou algum espírito maligno que está rodeando, ou um acidente de trânsito. Tomar a cruz não é, então, meus irmãos, tê-la como um objeto de proteção, ou um objeto que me caracterize como um cristão, mas o contrário, é fazer a vontade de Deus, mesmo que no momento pareça bem doloroso, ou mesmo que o futuro aponte para um dissabor. E nessas horas a gente fica reticente em fazer a vontade de Deus. Nessas horas a gente fica um pouco temeroso de obedecer a ferro e fogo aquilo que Deus pré-ordenou que nós fizéssemos. A carta de Paulo aos Efésios diz que nós fomos salvos para realizar as obras que Deus preparou antes da fundação do mundo. Essas obras, elas estão aí para serem feitas pelos eleitos do Deus vivo, você e eu. Muitas dessas obras não são, muitas vezes, estar de pé no púlpito com o microfone ou sentado nas cadeiras escutando aquilo que está sendo dito. Muitas vezes essas obras podem se tornar algo que pode ser penoso, algo que possa fazer você perder algo material ou até físico, algo que possa fazer você perder prestígio, mas nem sempre é assim. Fazer a vontade de Deus não significa também, meus irmãos, que tudo que você fizer em nome de Jesus será cruz, dor, sangue e morte. Mas Jesus disse que isso é possível, talvez provável. Talvez você não tenha o sucesso que você imagina que você vai ter. Assim como o nosso Senhor não recuou 1 milímetro da cruz, nós também não podemos recuar 1 milímetro do chamado de Deus para as nossas vidas como seguidores daquele que morreu na cruz. O texto ainda diz: salve sua vida entregando-a a Jesus. E avança. Porque ganhar o mundo é o de menos. Isso está no verso 36. Aí eu faço uma pergunta para você, a pergunta que eu fiz para mim. Em que você tem dedicado seus dias? Em que você tem dedicado seus minutos? No que você tem tentado ser muito bom? Qual tipo de dedicação você tem entregado a você? Por que você tem se dedicado tanto a isso, no final das contas? Em que você tem se tornado um grande especialista? Aqui, Deus não diz que nós temos que abandonar nossos estudos, nossos trabalhos, nossos namoros, casamentos. Deus não diz que a gente tem que abandonar nossa família. A gente não precisa largar tudo e virar andarilho errante pela rua. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas Ele diz que nossos sonhos, por mais que sejam sonhos de alegria e bondade, não são maiores do que a eternidade. O que nos aguarda é muito maior do que tudo aquilo que nós possamos conquistar, por maior que seja a sua conquista. E aqui nós não estamos dizendo que conquistar é pecado. Não. Se você trabalha honestamente, vive uma vida com dignidade, de forma honesta, e você consegue prosperar, fruto do seu trabalho e do seu suor, se você criou algo novo e gerou riqueza, isso não é pecado. Só que a sua esperança não pode estar nisso, de que adianta ganhar o mundo.
Do que adianta você ter uma fortuna ou inveja de quem tem fortuna? De que adianta? De que adianta esperar sempre pelo amanhã? Eu gosto de dizer que a palavra presente, ela não existe à toa. Nós não temos aproveitado o presente que Deus nos deu, que é o exato segundo que nós estamos, porque nós vivemos esperando um amanhã que não existe, porque é amanhã. Ou talvez a gente fica com um excesso de ontem, porque ontem foi bom. Ou fica remoendo um passado, porque foi ruim. E não vivemos o agora que Deus nos deu. A gente tem que entender que Deus nos deu um presente chamado hoje. Vamos dedicar esse hoje a Ele, no nosso trabalho, aqui na igreja, no nosso cotidiano, com a nossa família. Viver uma vida para Cristo hoje é viver uma vida para Cristo eternamente. Porque todo hoje que eu dedico ao Senhor, mostra ao mundo que eu sou um eleito dEle, mostra a mim que eu sou um eleito dEle, e é Deus mostrando que há salvação para esse mundo. Viver para Cristo hoje é saber que eu vou viver para Cristo eternamente. Abandonar Cristo todos os hojes é saber que eu vou viver longe dEle também eternamente. No final das contas, nosso prêmio na eternidade será aquilo que nós vivemos aqui na terra. Se eu vivi em Cristo aqui na terra, de presente, eu vou ganhar um presente eterno com Cristo lá na eternidade. Se eu me afastei e dei as costas para o Senhor aqui na terra, de presente, eu vou ganhar as costas do Senhor na eternidade. Mais do que justo. Se eu nunca quis, nunca terei. Se eu sempre quis, sempre terei. Então a gente precisa, de qualquer forma, de Jesus. Ganhar o mundo e perder a alma é um absurdo. É perder tudo. É não ganhar nada. Por isso que a vida do cristão precisa apontar para a extraordinária graça, para o sublime amor de Deus em Cristo na cruz. Esse é o nosso final objetivo, porque de que adianta eu fugir da cruz e perder a eternidade com Deus? Melhor é a cruz e Deus eternamente conosco. Nós ganhamos a salvação. Nós não conquistamos a nossa salvação. Deus é quem salva. Nós não conseguimos nos salvar. Existia uma heresia antiga chamada pelagianismo. E Pelágio dizia que você sim conseguiria se salvar. Não dá. Paulo já disse que aquilo que ele gostaria de fazer, ele não fazia. E aquilo que ele não gostaria de fazer, ele fazia. Miserável homem sou. E é isso que somos sem Cristo. Miseráveis. Miseráveis. Nós não conseguimos nos salvar. Mas você foi salvo. Porque Jesus quis te amar e te salvar. Será que isso não é motivo para que você seja agradecido para a glória dEle? E que você avise para a humanidade inteira, há um Deus que salva para a glória dEle? Porque isso não é ganhar o mundo, isso é ganhar as pessoas deste mundo que jaz no maligno. O texto avança e Jesus fala, tenha orgulho da sua fé. E sabe que foi um argumento do Senhor que ele foi aumentando de nível? Esse argumento ele foi, olha, você precisa primeiro entender que quem me segue vai tomar uma cruz. Depois ele diz, ganhar o mundo e perder a alma não vale nada. Por isso, tenha orgulho da sua fé. Não tenha vergonha do Evangelho, entregue-se a cada dia mais a Jesus, sem vergonha de andar na luz.
Não tenha vergonha de professar a fé em Jesus Cristo de Nazaré, por mais que esse mundo cada dia mais deboche disso. Não é óbvio que debocha, é claro que debocha. Mataram Jesus, não vai debochar de mim? O mundo, que eu digo, meus irmãos, não é planeta, árvore, né? Não estou falando da árvore, da poeira, não estou falando dos rios e dos mares, não estou falando isso não. Eu estou falando que a verdade desse século odeia a verdade do Evangelho. É óbvio que odeia, é claro que odeia. Quando foi que amou? Quando foi que este século amou a verdade do Evangelho? A gente é contrário à esperteza, à malandragem, a gente é contrário ao jeitinho brasileiro, a gente é contrário até de jogar um papel no chão. A gente é contrário de sair pela esbórnia transando e bebendo à vontade. A gente é contrário a isso. A gente é contrário a gente é contrário à comelança. A gente é contrário à nudez que todo momento aparece nos nossos telefones. A gente é contrário ao tipo de comportamento que as pessoas têm nos bares da vida. A gente é contrário. A gente é contrário a tudo que esse mundo diz que é alegria, porque nós encontramos a felicidade, que é a paz que excede todo o entendimento. Nós somos felizes em momentos tristes, porque nós não temos alegrias momentâneas. Só que a alegria que esse mundo dá, ela é passageira, ela é momentânea, ela é num momento e depois é fim. A alegria a custas de dinheiro, sexo e drogas. E nós somos contrários a tudo isso. Óbvio que esse mundo nos odeia. É evidente que esse mundo nos odeia. Mas não se envergonhe do Evangelho, porque você está certo. Você está certo. Rubem Alves, certa vez, ele escreveu algo a respeito dos cegos que não conheciam a Deus. E lá pelas tantas da sua escrita, ele diz que alguém trouxe um elefante, e esses cegos, cada um apalpou uma parte do elefante. Um pegou o rabo do elefante, outro o braço, outro a tromba, outro apalpou a orelha, e depois que saíram, eles ficaram dizendo: eu encontrei a Deus, Deus é o rabo, Deus é igual uma serpente. O outro: não, Deus é igual uma palmeira, não, Deus é igual uma cobra. Porque ele diz, porque essas são as religiões, elas não conseguem identificar todo o elefante, mas cada uma enxerga parte do elefante. Então todas as religiões professam o mesmo Deus. Nada mais arrogante do que uma fala de um camarada que fala que conhece o elefante e não consegue explicar. Porque se ele conhece o elefante, que explique o elefante, pois está aqui a igreja que defende que conhece esse tal elefante, porque só existe um Deus. Nós professamos a verdade. Nós professamos que há um Deus. Nós professamos a exclusividade de Jesus Cristo de Nazaré. Orgulhe-se de Jesus todos os dias. Nós professamos o único e verdadeiro Salvador, e só há salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Orgulhe-se do sangue de Jesus que foi derramado pela sua vida. Ser um cristão é ter privilégio de ser cristão, mas também ser cristão é ter a obrigação de dizer que há mais sangue para lavar mais gente. O cristão é um mendigo que encontrou um pão e conta para um outro mendigo, dizendo: ainda tem mais. Então, por mais que tenhamos tido o privilégio de sermos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, temos a obrigação de anunciar a todo canto: eu sei onde tem esse sangue, e esse sangue pode te salvar. Por isso a gente precisa servir com prazer e devoção o nosso Mestre. Por isso a gente precisa glorificar a Deus na nossa vida cotidiana. A gente não tem que se envergonhar. Mas também eu não tenho que me gloriar em mim, né? Eu me glorio no Senhor, foi Ele que me salvou. A gente é um grupo de pessoas que glorifica ao Deus Todo-Poderoso. Tenha orgulho disso. Tenha orgulho de ter fé. Fé é dom de Deus. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de você.
Isso nem é por obra, para que você não se glorie, nem eu me glorie. E a conclusão óbvia desse texto é: de que vale o mundo? É bom ter sucesso? Claro que é bom. É bom prosperar? É evidente, né? Tem problema em ter uma família feliz e saudável? De jeito nenhum. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. É pecado gostar de viajar e apreciar tudo que Deus fez de maravilhoso? Olhar as montanhas, olhar os campos, olhar as praias, olhar os rios, as cachoeiras, as quedas d'água, as cascatas. Não. É bênção, é bênção. Mas isso não pode ser o alvo, isso não pode ser o nosso final, isso não pode ser o propósito de nossa vida. O propósito da minha vida não pode finalizar com as coisas desse mundo. Nós adoramos o Criador deste mundo. Então nós não podemos querer conquistá-lo, porque Ele tem dono. Este mundo e tudo o que foi criado, Deus viu que era bom. É dele. A gente estragou, mas é de Deus. Nada escapa da potente mão do nosso Deus Altíssimo. Então, nós adoramos ao Senhor deste mundo, Deus. Por mais que esse mundo jaz no maligno, mas quem é Deus é o nosso Senhor. Nós adoramos ao que reina aquilo que é matéria e aquilo que não é matéria. Nós adoramos aquele que reina a criação inteira, a física e a angelical. Nós adoramos o Senhor e nos orgulhamos dele, e por isso dizemos com todas as letras que ganhar o mundo é o de menos. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor e agradecer pela salvação e entender que ganhar o mundo é o de menos, porque nós ganhamos muito mais. Nós ganhamos a eternidade com o nosso Senhor. Deus bendito, maravilhoso, foi aqui exposta a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de Te servir, Pai. Muito obrigado pela salvação que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus, porque é bom e é agradável ouvir a Tua voz. Continue falando conosco, Pai. Continue conosco todos os dias de nossa vida. E que a graça soberana de Jesus e o amor do Pai e as doces, sublimes e maravilhosas consolações do Espírito de Deus esteja não só com essa igreja, mas com todos aqueles que ganharam a salvação de Cristo Jesus até a volta do nosso Senhor. Amém.